Documentos entregues ao Ministério Público dos Estados Unidos indicam que a Venezuela desviou mais de 7 bilhões de dólares para financiar o Irã, incluindo o programa de rearmamento nuclear, o dinheiro saindo de receitas do petróleo e de fundos estatais. O esquema funcionou ao longo de quase 2 décadas. Isso, então, é um furo que vem do jornalista David Alandete, do jornal espanhol ABC, um dos principais jornais da Espanha. Nisso tem questão chinesa também, tá? Mais de 4 bilhões de dólares teriam ido diretamente para projetos ligados ao governo iraniano, outros 3 bilhões de dólares teriam sido desviados por meio de fundos chineses venezuelanos. A gente vai desdobrar isso. A gente tem aqui algumas também, primeiro as manchetes, aqui você vê a capa do ABC, então, publicado, onde se coloca aí, o petróleo venezuelano financiava o programa nuclear do Irã, como vocês veem na capa. É uma coisa que se complementa com uma segunda matéria, também vinda dessa mesma divulgação de documentos, então, fornecidos por ex-oficiais de inteligência à Casa Branca e à Procuradoria-Geral nos Estados Unidos. Venezuela desviou dinheiro da China para financiar o Irã. A gente vai entender que história é essa e o que está sendo divulgado aí. A nossa produção coloca aí alguns dos documentos que estiveram inclusos nessa reportagem e que vazaram via ABC na Espanha, aonde se pontua evasão de sanções, triangulação financeira e por aí vai. A ideia era driblar principalmente sanções internacionais impostas ao Irã, mas também contornar restrições ao regime venezuelano. Para esse esquema, foram utilizadas instituições estatais da Venezuela e fundos binacionais, empresas públicas, bancos de fachada, projetos industriais com pouca ou nenhuma produção real. Então, como a gente dizia, esse material foi entregue por ex-agentes de inteligência a autoridades dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo de um dos casos que é citado, que ajuda a gente a levar do abstrato para o concreto e entender como é que a coisa acontecia. Então, aspas para a reportagem. As fontes consultadas introduzem, no caso, um precedente judicial. Trata-se do caso de Ali Sadir Hashemi Nejad, um empresário iraniano que foi acusado em Nova York de articular um esquema para desviar mais de 115 milhões de dólares provenientes da PDVSA, então, estatal de petróleo da Venezuela, para entidades iranianas através de projetos de habitação pública na Venezuela, empresas de fachada na Europa e o uso deliberado do sistema financeiro dos Estados Unidos com informações falsificadas. Embora o processo tenha sido arquivado por um erro processual sem que o tribunal se pronunciasse sobre o mérito, a promotoria deixou documentadas transferências, contratos, sociedades interpostas e mecanismos de ocultação do rastro iraniano do dinheiro. Esclarecendo, isso aí é uma questão que não é nova quando a gente fala desse caso específico e de outros casos. Eu tenho aqui uma minha cópia do Hugo Chávez, O Espectro, talvez um dos melhores livros publicados a respeito do regime venezuelano, apesar de ter sido escrito por um brasileiro, Leonardo Coutinho, que cobriu isso por cerca de uma década na revista Veja. O livro foi publicado em 2017. Mas, de forma interessante, ele documenta, por exemplo, como funcionava essa questão das empresas de fachadas, aonde registra, e ele era um cara de muitas fontes primárias, tinha contato também com os investigadores na Argentina, que estavam investigando a atuação do Hezbollah no país. E aqui ele documenta de forma muito interessante, por exemplo, então se cria uma empresa de fachada de cooperação sul-sul, onde o regime venezuelano e o regime iraniano vão cooperar para construir casas. Eventualmente, aquilo acabava sendo uma fachada para lavar dinheiro e enviar dinheiro para o regime iraniano. Outros dos documentos que estão na reportagem falam aí, por exemplo, também de um fundo de investimentos na casa dos bilhões envolvendo a China, que participava junto nessa questão de viabilizar esses projetos. Então, vinha o dinheiro chinês para a infraestrutura, entrava em projetos conjuntos com o regime iraniano, os projetos tinham uma grande quantidade de dinheiro desviado e, pouco a pouco, a coisa ia para o regime da Venezuela. Para o regime, melhor dizendo, do Irã via Venezuela. Como eu estava falando, isso aqui não é novo e alguns desses casos foram bem documentados aqui lá atrás. Mas o que essa reportagem traz de interessante e o que esses documentos permitem a gente vislumbrar é a escala desse tipo de esquema de desvio de dinheiro como uma entidade continuada e que passou, então, dos bilhões, 7,8, conforme se registra só a partir desses documentos ao longo de 2 décadas. E ainda a questão de, logisticamente, se permitir ver que isso poderia mesmo envolver envio de material para o programa nuclear do Irã, disfarçado de outras questões nesses programas de empresas conjuntas. É muito para a gente desdobrar. Na sequência, para a gente tentar entender isso melhor, eu converso com o professor Ricardo de Toma, ele que é doutor, então, em estudos estratégicos internacionais, e com a nossa analista de assuntos internacionais e também editora de China aqui no Epoch Times, Emanuele Coure. Daniel, chama a vinheta, a gente vai então para o nosso painel de hoje. Muito bem, a gente recebe agora então Emanuele Coure, nossa editora de China e também analista de assuntos internacionais, e o professor Ricardo de Toma. A gente está sem as imagens ainda do professor Ricardo, ele próprio é um sobrevivente do regime venezuelano. Eu começo contigo então, Manu. Ajuda a gente a entender qual que é a situação. Tua reação primeiro a essa triangulação passando por China, Venezuela e Irã. Perfeito, Marcos. Bom,
Como você mesmo comentou, o principal ali desses documentos já vazados, porque a gente já sabia que tinha, claro, envolvimento com esses outros países, mas foi realmente a escala e a forma como isso estava sendo feito ali. O que me chamou a atenção, principalmente na questão, foi como eles estavam utilizando, então, empréstimos que seriam para infraestrutura para ajudar a desviar esse dinheiro. Trazendo mais alguns detalhes aqui para o público, basicamente do que os relatórios trazem, a China estaria, então, fazendo esse investimento dos empréstimos ali, como se fossem empréstimos para o setor de infraestrutura da Venezuela, mas isso seria em troca, então, do petróleo iraniano que eles estariam comprando e não teria como eles enviarem esse dinheiro para o Irã, justamente por conta das sanções do país. E, então, eles estariam enviando esse dinheiro para a Venezuela e esse dinheiro, então, seria absorvido pelo regime venezuelano e, mais tarde, seria investido em alguns projetos conjuntos com o Irã. Então, resumidamente, a Venezuela serviria principalmente como uma plataforma para fazer esse desvio do dinheiro. Agora, isso é bem interessante porque a gente já tem visto nos últimos tempos o regime chinês encontrando outras formas de realmente ajudar o Irã e esses países que têm muitas sanções a fazer um desvio dessas sanções. Por exemplo, além disso, diretamente, alguns relatórios apontaram nas últimas semanas que a China estaria fazendo investimentos dentro da própria Venezuela no setor de infraestrutura justamente para tentar pagar, então, este petróleo que eles estariam comprando. Por isso, claro, esses documentos, eles trazem à tona e eles destacam realmente a escala disso tudo e o envolvimento chinês. E até a gente pode tocar nisso depois, mas é interessante a gente analisar, porque tudo isso faz parte de um esquema, de um projeto maior do Partido Comunista Chinês, um projeto que foi vazado em 2016 por um conselheiro do Partido Comunista Chinês e que falava principalmente de algumas estratégias mais amplas do partido. E eu só estou trazendo isso aqui, depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas para a gente entender que, na verdade, a China, então, dentro disso tudo, teria objetivos ainda mais amplos para ajudar o regime iraniano, para financiar o regime iraniano utilizando a Venezuela. Por isso, é interessante realmente analisar como tudo isso foi organizado. Muito bem, a gente está com as imagens do professor Ricardo de Toma agora, então, boa tarde, professor, obrigado por conversar conosco novamente. Queria entender primeiro a sua reação. Então, já havia relatos anteriormente sobre companhias de fachada na Venezuela, claro, uma presença grande do capital chinês e relatos de que isso era utilizado para enviar dinheiro, lavar dinheiro e evadir sanções junto ao regime iraniano. Agora, a cifra dada por esse jornal a partir de documentos vazados é de 7,8 bilhões ao longo de mais de 2 décadas. Sua reação, então, ao relato a respeito dessa triangulação envolvendo China, Venezuela e Irã na evasão das sanções? É um dos temas que foi recentemente assinalado, mas que nós, os venezuelanos, conhecemos faz algumas décadas já, desde a própria presença de Hugo Chávez na condução do Estado venezuelano, esse tipo de triangulações, inclusive da utilização de uma empresa tão importante, de uma empresa nacional produtora de petróleo, como foi a PDVSA, uma das principais estatais do setor, que chegou a ter até 25 mil unidades da Citgo, de uma distribuidora de combustível nos Estados Unidos, e que tinha, ademais, uma forte produção dentro das petroleiras. Bom, justamente dentro dessas operações da PDVSA, surgiam uma série de operações ilícitas numa zona cinza, onde, valendo desse prestígio da indústria petroleira venezuelana e da principal corporação do país, o governo de Hugo Chávez realizava operações muito escuras que envolviam uma série de atores extra-regionais. Agora, o curioso de tudo isto são as declarações de Donald Trump, quando ele manifesta essa questão de retomar, ou de recuperar todos esses ativos, o petróleo que foi tirado dos estadunidenses, e é claro que aí existe uma manifestação política, mas não deixa de ter certa lógica se a gente compreende o que aconteceu na Venezuela a partir do ano 2007, quando o governo de Hugo Chávez decidiu estatizar os ativos da ExxonMobil, da ConocoPhillips e de outras corporações estadunidenses, sem aplicar uma justa indenização dos bens estatizados, E isso levou a um caso ante tribunais estadunidenses e também ante o CIADI, que é o Tribunal do Banco Mundial, que
exigiu, de certo modo, do Estado venezuelano o pagamento de uma quantia quase 90% inferior ao valor estimado pela Exxon e a Conoco, e ainda assim o Estado venezuelano, regido pelo Chávez e pelo Maduro, não cumpriu essa decisão. Professor, ainda passando por isso, quando a gente fala sobre essa decisão do bloqueio naval, nesse momento, claro, a gente tem uma coisa que até, talvez por coincidência, tem esse vazamento, essa reportagem que fala da documentação sobre financiamento via lavagem de dinheiro na Venezuela ao programa nuclear e a outras questões no Irã. Você entende que também passa pela questão de tentar evitar financiamento ao regime iraniano, financiamento aos adversários americanos do Oriente Médio, esse bloqueio de petróleo? Sem dúvidas, e é um argumento que tem muito peso nos Estados Unidos, principalmente para aqueles atores que ainda não veem dentro dessas operações que estão sendo desenvolvidas no Caribe um fator real de ameaça aos interesses estadunidenses. Agora, é claro que esse argumento associado a Hamas, Hezbollah, tem, de certo modo, um terreno muito fértil quando a gente conhece as atuações de personagens do regime venezuelano, como foi o caso, por exemplo, de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, que foi ministro do Interior, que foi ministro de Petróleo e que tinha vínculos com agentes, com enviados desses grupos, né, insurgentes, desses grupos terroristas, desses grupos que atentavam contra democracias ocidentais. E, por outro lado, a gente não pode esquecer que Hugo Chávez também, em algum momento, emitiu algumas palavras muito fortes contra o povo de Israel, contra a nação de Israel e o próprio Estado de Israel, e isso também vinculado a toda uma agenda política em favor do Estado de Palestina e essas causas de resistência que não censuravam os excessos e, principalmente, os ataques aos cidadãos israelis por parte desses grupos subversivos e terroristas. Manu, nesse sentido você estava falando anteriormente, agora trazendo isso também para a questão da China. Claro, a China é o maior comprador de petróleo do Irã no mundo hoje e frequentemente faz isso através da evasão de sanções, como é bem documentado hoje pelo governo americano. Isso traz uma nova magnitude com essas reportagens, esses informes, então, da escala na qual essas evasões acontecem, a evasão de sanções, e na escala na qual acontecem também na Venezuela. Você falava que isso era by design, um negócio que era projetado para ser assim, segundo um conselheiro do Partido Comunista. Eu te devolvo a palavra agora. Por favor, explica para a gente o que você queria dizer com isso e como você vê esse esquema da perspectiva também de China e Pequim, como foi divulgado aí, desses 7,8 bilhões, então pelo menos 3 tinham dedo chinês fluindo de Venezuela para Irã. Bom, perfeito, Marcos. Até para complementar aqui, a China é o maior comprador do petróleo, não somente do Irã, mas também da Venezuela, né? E até é interessante que nos últimos tempos todas essas sanções sobre esses países petroleiros estão beneficiando muito o regime chinês. Além deles, também são o principal comprador do petróleo russo e tudo isso tem saído muito vantajoso para a China, justamente porque eles conseguem comprar esse petróleo com valores muito baixos por conta das sanções. Mas falando agora sobre a estratégia maior, isso é interessante a gente entender esse aspecto porque nada disso é por acaso. Não é só a questão da China poder comprar petróleo mais barato do Irã. A questão é que em 2016 vazou foi, na verdade, uma palestra que Deng Xiaoping estava dando, e Deng Xiaoping, ele é um conselheiro de alto nível do Partido Comunista Chinês. Basicamente, o que ele estava falando durante essa palestra é que eles tinham uma estratégia que era a seguinte: para poder desviar a atenção dos Estados Unidos e fazer com que ele precisasse dividir, então, não somente a atenção deles, mas também os recursos, eles criariam problemas em vários lugares do mundo. Ou seja, a ideia deles seria estimular, por exemplo, alguns problemas ali na Rússia para distrair os Estados Unidos, criar alguns problemas aqui na América Latina, e um desses problemas que eles citam, um desses atores, seria justamente os grupos terroristas. Grupos terroristas esses que, em boa parte, são financiados pelo regime iraniano. Então, é interessante a gente analisar que, na verdade, todo esse suporte do regime chinês que agora está sendo, então, enviado, né, para fazer essa lavagem de dinheiro através da Venezuela e ir para o Irã, vai muito além somente do regime chinês querer obter o petróleo
obter o petróleo iraniano. Isso tem a ver realmente com uma estratégia muito maior do Partido Comunista Chinês. E até para concluir, é interessante a gente destacar que esse ano, durante uma reunião que o Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, estava fazendo com alguns líderes da União Europeia, ele chegou a dizer abertamente que para a China não era interessante que a Rússia perdesse a guerra. E tudo isso faz parte realmente dessa estratégia mais ampla de tentar distrair os Estados Unidos. Como a gente pode ver agora, por exemplo, o governo americano tem destacado grande parte da força militar deles, ali um grande contingente, e dado bastante atenção para a questão do hemisfério aqui na América Latina em geral. E, bom, tudo isso desvia a atenção das tensões que estão aumentando ali no Indo-Pacífico, ali no Pacífico, justamente com essas agressões do Partido Comunista Chinês contra a ilha de Taiwan. Então é interessante para a gente analisar que tudo isso faz parte de uma estratégia maior. Professor, nesse sentido, é interessante a gente pensar também na articulação entre a Venezuela, e agora a gente cita a China, o regime do Irã, mas claro, também é uma questão que não é nova, a proximidade entre Kremlin, Teherã, Pequim e Caracas sob o regime chavista. De forma interessante, o Washington Post publicou, coisa de 2 meses atrás, uma reportagem na qual falava que Maduro estaria pedindo então alguma espécie de apoio a precisamente China, Rússia e Irã. Putin hoje se manifestou novamente a respeito da Venezuela, na qual disse que a pressão sobre o regime de Maduro iria trazer consequências para o Ocidente. Então eu queria te perguntar, nesse contexto, conforme a tensão aumenta por ali, você imagina a possibilidade, eventualmente, de declarações mais contundentes vindo de Rússia e Irã após esse vazamento, após a declaração de um bloqueio naval pelos Estados Unidos? Eventualmente, você imagina que possa acontecer algo como o que aconteceu na Síria, onde Bashar al-Assad foi então evacuado pelos russos e levado a Moscou antes da queda do regime? Nesse contexto, você imagina que possa ter algum tipo de intervenção para tirar Maduro dali? E qual você espera que sejam os próximos passos por parte desses adversários dos Estados Unidos, que têm laços então com o regime? Na Venezuela existe um regime que usurpa as funções do Estado e que utiliza essas instituições para conspirar contra democracias ocidentais e apoiar atividades ilícitas. Também é preciso sublinhar que a Venezuela, como Estado, é um Estado soberano. E as operações estadunidenses, nesse sentido, de certo modo, são um desafio à integridade e à soberania de um Estado nacional, sendo uma ação unilateral que não está apoiada pelo Conselho de Segurança da ONU. Nesse sentido, qualquer operação estadunidense unilateral, sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, permitirá que outros atores revisionistas do sistema internacional, como a Rússia e, eventualmente, no futuro, como a China, tomem nota, registrem cada um desses acontecimentos e possam utilizar isso para eles tentar também legitimar suas agendas, seus interesses sobre seu entorno estratégico. E aqui eu faço uma referência direta à Federação Russa e os interesses da Federação Russa sobre esse entorno estratégico nos Balcãs, né, e no próprio Círculo Ártico, mas ao mesmo tempo da China, sobre o Mar do Sul da China e sobre os interesses existentes em Taiwan, né, e essa posição chinesa de recuperar essa ilha, essa província rebelde, nos termos, né, que apresenta a República Popular China. Então, repito, independentemente da natureza do regime que usurpa as funções do Estado venezuelano, toda esta situação cria um precedente, uma situação bastante perigosa para o sistema internacional, que já é anárquico e que, ao mesmo tempo, gera preocupação em outras democracias ocidentais. Entendo que essa é uma das preocupações existentes no Brasil e até na Colômbia, onde não se reconhece abertamente, né, formalmente, o governo, né, o regime que existe em Caracas, mas, ao mesmo tempo, não se respalda um tipo de ação militar destinada a depor essa autoridade que está nessa nação.
Manu, de forma interessante, o professor coloca aí justamente a questão de um regime que usurpa as funções de Estado na Venezuela e, junto disso, uma situação que também é delicada da perspectiva do direito internacional, quando a gente fala de bloqueios navais, que são equiparados a atos de guerra no direito internacional, e também de uma preponderância aí que pode mudar o precedente, mudar aí o sistema internacional, uma coisa que a gente já vê está em curso cotidianamente. Então, eu queria também trazer para você agora a mesma pergunta. Quando a gente fala dos próximos passos de outros atores no mundo, a gente está vendo, me parece, eu queria saber tua análise também, uma dissolução da forma como as normas operam internacionalmente, né? A coisa está caindo aí já de um cambaleante sistema internacional baseado em regras, como se diz, o Antony Blinken, que era o secretário de Estado no governo Biden, falava disso o tempo todo, e o sistema internacional está parecendo aí mais e mais um grande bang-bang aí, em termos de interações serem direto de um país para o outro, sem intermediação de agências internacionais e por aí vai. Claro, agora a gente tem esse caso de Estados Unidos e Venezuela, mas quando a gente fala de China, Japão, Taiwan, o Mar do Sul da China que o professor citou e, claro, o caso da Rússia, parece tudo meio que seguir num sentido parecido sob essa perspectiva. Tua análise. Perfeito, Marcos. Bom, como o professor mesmo comentou, isso realmente é perigoso no sentido de criar um precedente, mas também vale destacar aqui que, na verdade, todas essas regras internacionais, elas geralmente só são seguidas pelos países democráticos. Agora, claro, a gente está vendo uma tendência dos Estados Unidos de tentar violar algumas dessas normas aplicadas por esses órgãos, por essas instituições internacionais, mas, bom, como a gente viu nos últimos anos, nem China e nem Rússia estavam obedecendo nenhuma dessas regras, tanto que, por exemplo, se a gente fala mesmo ali do Mar do Sul da China, em 2016 a gente teve uma intermediação justamente por conta dessas reivindicações do regime chinês, porque o Tribunal Internacional de Haia determinou que todas essas reivindicações do regime chinês que eles estavam fazendo ali na região, eles não tinham nenhum tipo de base legal. Mas, bom, nada disso impediu o Partido Comunista Chinês de continuar fazendo as agressões contra os vizinhos ali, inclusive ele acabou tomando para si militarizando uma ilha, um atol ali que fica perto, que fica dentro da área exclusiva das Filipinas. Então, resumindo, era uma propriedade das Filipinas, aquela terra deveria ser pelo menos controlada pelas Filipinas e o regime chinês acabou militarizando. Além disso, a gente viu, obviamente, a atuação da Rússia nos últimos tempos, tomando a Crimeia, entre outras coisas. E até mesmo o próprio discurso do Partido Comunista Chinês de afirmar que Taiwan seria parte do seu território é algo que entra numa questão muito delicada, justamente porque Taiwan é um país independente e nunca foi governado pelo Partido Comunista Chinês, mas isso tudo faz parte da retórica do regime. Mas é muito interessante a gente analisar, porque para entender como tudo isso vai se desdobrar, porque, embora eu acredite, eu concorde com o professor, acredito que isso sim abre um precedente bem perigoso aí, também é interessante a gente analisar que nos últimos tempos esses países que não são países democráticos já não estavam seguindo nenhuma dessas legislações internacionais. Agora o que a gente veria, então, seria uma abertura para que os países democráticos, talvez, então, não seguissem também essas denominações, e a gente tem visto isso, principalmente ali no governo Trump, até mesmo por conta da retirada dos Estados Unidos de algumas dessas organizações internacionais. Então, vai ser interessante a gente analisar como tudo isso vai se desdobrar. Não, perfeito, uma colocação interessante a respeito de uma natureza criativa nisso. Claro que é um debate profundo quando a gente fala de direito internacional, e a história do século XX é uma constante história de tentar caminhar uma linha fina entre manter uma ordem internacional e tentar entender interesses internacionais. Um assunto por demais complexo para a gente desdobrar nesse segmento, mas te agradeço então, Manu. Muito obrigado também ao professor Ricardo de Toma, que ajudou a gente a entender o assunto. Um prazer e uma honra estar com vocês hoje.